Olá, senhoras e senhores, professor Renan mais uma vez. Nono ano, capítulo 4, a República Velha. Então, para nós falarmos de República Velha, nós precisamos começar com a crise da abolição. Os nobres brasileiros, eles tinham na sua economia, né, o pilar do escravismo, né? E esse pilar ele vai ser ruído devido ao processo de modernização do mundo, em que a escravidão não era aceita, né? O Brasil vai ser um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E esse processo de degeneração da escravidão vai começar desde 1840, né? E vai, enfim, terminar em 1888, né? Em maio de 1888. Isso causa uma crise em que o imperador Dom Pedro II ele passa a não ter mais tanta influência sobre os nobres e, consequentemente, sobre o parlamento que o representa. A Guerra do Paraguai causa um grande problema entre o governo e os militares, porque a promessa de melhores salários e melhores condições não são acatadas, né, não são cumpridas, além desses militares de alta patente entrar em contato com república, né, e a ideia de representatividade dá assim, uma mordidinha neles, né, a ideia de participação política mais efetiva, não só das altas cúpulas, mas também a simples representação política, né? A princípio, a classe média no poder. Né? Nós temos, para a instituição da República, a influência do positivismo, né? Que cunha na nossa nova bandeira a palavra ordem e progresso, que se estabelece através também do darwinismo social, a princípio. É uma república sendo estabelecida, república do latim, né, coisa pública, mas ao mesmo tempo não necessariamente tão pública, porque era mais uma questão de oligarquia, um governo estabelecido por poucos, pelos mais ricos, né? Essa primeira república, esses primeiros presidentes vão ser chamados de República das Espadas, porque são dois presidentes militares. O primeiro é o presidente que, entre aspas, dá o golpe republicano, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. E a partir daí, nós temos a Constituição de 1891, em que se abole as instituições monárquicas, os senadores deixam de ter cargo vitalício, o sistema de governo passa a ser presidencialista, as eleições passam a ser pelo voto direto e uma série de outras coisas, como o Congresso Nacional cabe o poder legislativo, as províncias passam a ser denominadas estados e passam a ter maior autonomia, o Distrito Federal, né, cria o estado da Guanabara, que passa a ser a capital do nosso país, Rio de Janeiro. Os presidentes das províncias passam a ser governadores e eles podem organizar leis orgânicas, leis específicas para cada estado, além da reforma penal e muitas outras características descritas na página 55 do livro de vocês. Bem, com o fim da República das Espadas, nós temos o início da política do café com leite, que é a alternância de poder entre oligarquias da área da agricultura, especificamente do café e do leite, que eram os dois principais commodities, produtos de exportação brasileiros, né? Produtos esses que eram produzidos maciçamente por Minas Gerais
e São Paulo. Então você vai ter alternância de presidentes mineiros e paulista. Nós temos também, nesse período, várias circunstâncias que impedem a democracia de se estabelecer plenamente, como o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. Coronelismo eram grandes proprietários de terras, né, que perderam, entre aspas, o seu título de barões e eles passam a comprar, né, no exército o título de coronel, de major, de capitão, para exercer poder também militar sobre os seus territórios, né, sobre as suas terras. E, enfim, se eles exercem um poder militar, eles podem cometer uma série de barbáries entre aspas, né, leis marciais no seu território. O voto de cabresto, o voto passa a ser livre, mas era comum que aquele que empregava dizia em quem você deveria votar, tinha sempre um jagunço, uma pessoa armada do lado da sessão eleitoral para ter certeza que você ia votar em quem eles quisessem que você votasse, e também a política dos governadores, que centralizavam ainda mais o poder nas oligarquias, né? Ole poucos, garquia, governo, então governo de poucos, né? Bem, a política do café com leite ela vai ser quebrada, né, quando os presidentes, né, que são mais cafeicultores, eles começam a se estabelecer mais no poder. Nesse período nós também temos falar, né, nessa primeira república, República Velha, nós temos o aparecimento do ciclo da borracha, o desenvolvimento da Revolução Industrial, trazendo os automóveis, e a necessidade assim também dos produtos à base do látex da seringueira, e o nosso país perde esse trem de grande investimento e desenvolvimento, porque nós tínhamos uma quantidade muito grande de seringueiras, ainda temos, né, na Amazônia, onde era um produto extremamente importante e de fácil utilização para a produção de borracha, e a predação e a extração, né, de pirataria faz com que o nosso país perca, assim como no ciclo do ouro e no ciclo açucareiro, uma grande chance de se impor como uma potência mundial. Nesse processo da República das Duas Espadas, nós temos o desenvolvimento da indústria muito rápida, porque os militares geralmente estavam muito antenados com o desenvolvimento, com as tecnologias, então eles vão viabilizar o desenvolvimento, vão fomentar a indústria, e essa indústria meio que vai dar uma parada, uma adormecida durante o período da República do Café com Leite, né, da política do café com leite, porque esses oligarcas que estão no poder, eles são majoritariamente agricultores, né? Então eles não vão ver com bons olhos a questão industrial brasileira. Na página 59 vocês têm os presidentes que se alternam nesse período de República Velha, né? Esse vídeo é bem rápido, porque se eu começasse a entrar em todos os assuntos, o vídeo ia ficar muito extenso e a proposta não é essa. Então, gente, dê uma lida no livro, façam os exercícios e me procurem para qualquer dúvida. Um abraço, até o próximo vídeo.